Aí assiste o vídeo que nós vamos falar um pouco sobre vampiros. Alô amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Emerson Viscoff e você está no Old Pirata. Bem-vindo a bordo, bem-vindo a bordo, bem-vindos a bordo. Bom, eu vou falar um pouco, vou dar uma dica de um filme que eu assisti, um filme da Amazon Prime Video, que eu dou muita dica de filmes ou séries da Netflix. Na verdade, na Amazon, na Prime Video, também tem alguns filmes bem legais, algumas séries bem legais que eu ando assistindo por lá, algumas séries antigas também, que talvez eu faça um vídeo ou não. Bom, eu vou falar sobre um filme de vampiros, mas não é aquele filme que talvez tu esteja acostumada ou acostumado a assistir sobre vampiros, mas a temática gira em torno, não que gira em torno dos vampiros, o cenário dos vampiros acaba sendo um pano de fundo quase para outros problemas. O filme em questão é Transfiguration. É um filme do diretor Michael Oshie, que veio com essa obra, eu diria que é um filme mais experimental, assim, não é uma grande produção que talvez alguém esteja acostumado. Been hurting any animals? Maybe thinking, but I don't do it. Not anymore. Wow, you're really into Vampires? I was gonna say scary movies. Bom, esse filme é de 2016 e tem 1h37 aproximadamente, então é um filme meio longo e já vou avisando, é um filme que às vezes, para quem não está acostumado com a linguagem desse diretor, é um filme que às vezes parece meio arrastado algumas cenas, mas é um filme que eu gostei bastante. Na verdade, ele foi me prendendo mais ao longo do filme. Esse filme conta a história de um garoto, o Milos, que é um garoto negro que vive num subúrbio, só que ele tem uma grande fixação por vampiros. Ele tem uma coleção de filmes de vampiros, então tem muita referência a filmes clássicos e alguns mais atuais, desde Nosferatu, para ter uma ideia, esse clássico, que é lá de 1920, 1900 e lá vai pedrada. Então, desde Nosferatu aparecem umas cenas ele assistindo com a namorada, até mesmo Crepúsculo. Então ele tem toda essa fixação por vampiros, e a fixação é tanta assim, ele acaba uma coisa assim que tu não sabe muito se ele é um cara louco, talvez já abalado. What are vampires like? I think it starts with drinking blood. Like you have a need to. Eventually that's not good enough. So you switch to animals and people. E ele vive com seu irmão, vivem só os dois. O irmão dele é um cara pacato pra caramba, sempre parado, ele aparece sempre atirado no sofá assistindo filmes, e pelo que eu entendi ali, ele é um cara que lutou na guerra ou veio da guerra, porque tem uma cena que o Miles pergunta pra ele se ele já tinha matado alguém, e ele comenta, aí vai um pequeno spoiler, o irmão dele diz que não, mas já viu pessoas despedaçadas. You heard, huh? Someone killed a white boy in the basement. E o Miles é interpretado pelo ator Eric Ruffin, que é um cara que fez um guri, um adolescente, está muito bem no papel. Ele tem uma seriedade, assim, o papel dele, uma seriedade, ele dá umas olhadas, assim, parece que às vezes que tá em transe, meio de louco quase, um olhar muito sério. E ele é um guri que vive nesse bairro e ele sofre bullying, porque tem gangues no bairro dele, então ele convive com isso tudo. E é um filme meio pesado, assim, meio tenso, que tu fica meio tenso, triste até o filme. E o Miles acaba encontrando uma garota, a Sophie, e eles acabam se tornando amigos. A Sophie também tem um histórico de problemas na família. Ela mora com o avô dele, com o avô dela, e o avô dela não é um cara legal, pelo contrário, é um cara nada legal, e ela vive, e o sonho dela é sair, abandonar a casa do avô e se mandar fora.
E os dois então são bem estranhos e eles acabam se tornando amigos e acabam namorando. Então até o certo dia que a Sophie descobre no quarto do Miles alguns esse material todo que ele guarda no vídeos, mais as anotações dele, e tem inclusive datas que ele sai para caçar, digamos assim, e são anotações bem bizarras sobre vampirismo ou morte. Então isso assusta a garota, que faz ela se afastar um pouco, ver que ele é bastante mais loucos, digamos assim, do que ela imaginava. Ela já sabia que ele não era um cara muito dentro dos padrões, assim. E o Miles acaba, na verdade, ele é um assassino. Ele sai, apesar de ser um adolescente, um garoto, ele sai em certas noites e procurar alguma vítima. Whatever it is you're doing, there's someone doing a whole lot worse. Então ele não deixa de ser um assassino. E o filme já começa com uma cena no banheiro, ele matando um cara, pegando um cara ali. Então ele sai às vezes atrás dessas vítimas, mata as pessoas e bebe um pouco sangue. E o Miles tem na cabeça dele, ele é um vampiro. Mas tem algumas coisas ali que podem ser, tipo assim, ele chega a beber o sangue das pessoas, tentar beber o sangue das pessoas, mas depois ele vomita, lógico, ele não é um vampiro, ele tem aquilo na cabeça que ele acha que é um vampiro, ou pode ser um vampiro, então, e ele tem a consciência que ele é mau, então ele pega e depois aquilo ele pega e vomita, dá uma ânsia de vômito nele, depois que ele bebe o sangue, então tem essas cenas assim. E nessa transformação, nessa transfiguração do Miles, achando que é um vampiro, e ele tenta entender isso, e ele acaba também, ele fica assistindo filmes, vídeos de animais comendo outro animal, então ele cria todo um mundo assim meio bizarro. A Sophie até então não sabe disso, não desconfia muito disso, que ele é até um assassino. E tem umas cenas meio engraçadas, não engraçadas assim, mas curiosas, que a Sophie pergunta para ele se ele já leu Crepúsculo, e ele fala que não, já ouviu falar, mas nunca leu, e ela dá um livro para ele ler, pede para ele ler, mas tem essas citações, inclusive de Crepúsculo, e ali ele faz aquele velho comentário, aquele comentário tão famoso, que o Miles comenta, mas vampiros não brilham, vampiros não transmitem luz, não brilham. E a fotografia toda é um ambiente, é um cenário meio cinzento, assim, meio gris, os cenários todos, é um ambiente meio triste. Aparecem algumas coisas de o Miles caminhando na rua à noite, no centro, assim, então ele acaba aquelas brigas, discussões de rua, ou briga de casal, ou bêbados, de agressões, então é tudo muito pesado, assim. E tu vai se envolvendo com a história do Miles e da Sophie, e tu quer saber como aquilo vai terminar, vai se desenrolar. O Miles tem certos pensamentos até dele matando a Sophie, e ele sabe que é um cara mau. Eu não vou falar o restante para não dar um spoiler, mas o final acaba sendo um final que acabou me surpreendendo até, não esperava, foi um final triste. Então, se não assistiu ainda no Amazon Prime Video, eu sei que tem, foi onde eu assisti, Transfiguration, vale a pena. É um filme que talvez não é um filme assim que todos vão gostar, porque tu tem que entrar na vibe do filme, e não é aqueles filmes de vampiros e Dráculas que talvez estejam acostumados. É um filme de um garoto que imagina ser um vampiro e ele comete alguns assassinatos, e tem toda a transformação dele. É um guri que sofreu bullying, e ele mergulhou nesse mundo dele, estudando vampiros, vendo filmes e fazendo anotações, só que ele se transforma num assassino. Ele teve o pai dele, ele mora só com o irmão dele,
e a mãe dele se suicidou, então ele tem toda uma carga pesada por trás ali. Foi onde ele começou a experimentar beber sangue e talvez ali ele botou isso na cabeça, que ele era um vampiro e ele tenha consciência ou que ele é um cara mau, que ele vai fazer mal uma hora ou outra, ele vai fazer mal e ele acaba cometendo alguns assassinatos. Então arrisca aí, deixa no comentário se tu gosta de filme de vampiros e qual filme de vampiro que tu mais gostou, e tu vai ver essas referências ali de Nosferatu e até mesmo de Crepúsculo. Então tem esse lance que acaba sendo interessante, mas eu aviso, é um filme que às vezes tem umas coisas meio arrastadas, meio lentas, então tu tem que entrar no clima. Eu gostei do filme, eu achei é um filme mais naquela vibe mais filme independente, mas é um filme que vale a pena ver. Então não esquece, deixa teu like, que isso é importante pro canal, para que o YouTube leve o vídeo para outras pessoas, e é sempre legal, deixa o like aí, vamos ver se a gente consegue alguns likes. E se tu é novo por aqui, se inscreve no canal, que vai ser muito bem-vindo para acompanhar nossas dicas. Falou, era isso, até